Olá, vamos para mais um vídeo, mais uma abordagem. Hoje o foco será sobre ergonomia cognitiva. Por que é tão importante avaliarmos as condições de ergonomia cognitiva nas nossas práticas de ergonomia? Eu sou Natália Araújo, fisioterapeuta e ergonomista. O objetivo da ergonomia cognitiva é analisar os aspectos cognitivos e como aquele indivíduo, aquele trabalhador se comporta frente às demandas e às exigências de trabalho. Então é um assunto muito importante no qual iremos tratar aqui. E dentro dessa dimensão de abordagens da ergonomia cognitiva, o que nos torna bastante relevantes aí nesse cenário é como nós podemos compreender esses processamentos cognitivos nas nossas atividades das quais vamos avaliar. E dentre esses processamentos, a atenção, concentração, tomada de decisão, resolução de problemas são aspectos muito importantes para nós avaliarmos. E hoje o foco será sobre a atenção. Toda ação exige uma atenção. Todo trabalho exige uma atenção, mas será que há diferenças entre esses níveis de abordagem dos processos atencionais? Mas afinal de contas, o que é atenção? É a capacidade do indivíduo de focar em um determinado estímulo, certo? Então ele foca num determinado estímulo e deixa outros estímulos de lado ou não tão importantes como aquele foco principal. Então é a capacidade de uma criança, por exemplo, em se manter atenta, vamos falar aí de um bebê, né? Quando nós vamos tentar chamar a atenção de um bebê, muito provavelmente nós iremos fazer algum estímulo, e ele pode ser um estímulo visual, auditivo, né? Então, em todas as etapas da nossa vida, há vários estímulos que vão nos deixar mais atentos ou não. E existem algumas diferenças desses processos atencionais, e várias são as influências que vão demandar que um indivíduo, um trabalhador se torne mais atento ou não naquele estímulo principal, que são eles, os fatores que influenciam esse processo de atenção. O ambiente, tá certo? É um dos fatores que podem sim, tanto facilitar quanto prejudicar aquele processo de atenção. Características daquele estímulo, como eu falei anteriormente, qual é o tipo de estímulo? É visual, é auditivo, é misto, enfim, as expectativas, qual a intenção daquele indivíduo, por que ele está engajado ou motivado para se manter atento àquele estímulo, a relevância das tarefas. Então, quando nós vamos fazer as nossas abordagens, nas linhas de produção, escutar os trabalhadores, analisar as atividades, quando nós vamos avaliar, por exemplo, se um trabalho tem autonomia, se um trabalho é monótono, há várias demandas aí que nós precisamos compreender para entender o quanto aquela atividade exige atenção, o quanto é o procedimento, o quanto é o engajamento da pessoa. Enfim, são vários os aspectos. Então, a relevância da tarefa, então, quanto mais desafio e mais autonomia aquele trabalhador ele tem, provavelmente ele terá uma atenção muito maior. E do contrário também é verdadeiro. Quanto menos autonomia, menos participação daquele trabalhador, qual a motivação externa aquele trabalhador terá para se manter atento? Então, são várias as questões do desempenho, estados emocionais também são muito importantes para manter aquele trabalhador, aquele indivíduo nesse processo de atenção. E existem várias classificações, vários conceitos dessa abordagem da atenção dentro da medicina, da área da saúde mesmo, da psicologia, da neurociência, mas o foco na ergonomia é
compreender essa relação entre homem e o seu trabalho e o quanto esses processos podem interferir, facilitar ou dificultar o trabalho. Então esse é o nosso foco. E o que eu deixei importante para vocês entenderem quanto é importante esse aspecto de avaliação da atenção, eu separei alguns itens importantes ainda falando de conceito de atenção. Primeiramente, conceito de atenção seletiva. O que seria isso? É aquele tipo de atenção onde apenas um estímulo é o foco da sua atenção, tá? Você ignora os outros estímulos, sejam eles internos, sejam eles externos, e você simplesmente foca. Geralmente, esses tipos de atenção seletiva, ele exige maior gasto energético, né? Então, assim, tarefas complexas, atividades complexas, provavelmente exigirá de uma atenção seletiva importante. Então, pensando em atividades complexas de longo prazo, onde você perde muito tempo naquela atividade, é um ponto de atenção para nós ergonomistas fazermos as nossas análises, tá? E compreender melhor essa relação. Eu vou dar um exemplo de atenção seletiva, fora um pouquinho do contexto, porque eu acho que vai ficar bem claro para vocês que me assistem entender. Os homens, principalmente, né? Quando assistem os seus times de futebol aí dos campeonatos da vida, quando esses indivíduos estão atentos, assistindo o seu time de futebol no campeonato, e então geralmente eles ficam tão atentos a esse jogo que não adianta vir filho, esposa, namorado, pai, mãe falar com ele que ele não vai dar atenção, porque ele está ali naquela atenção seletiva muito importante. Então não adianta, dificilmente você conseguirá tirar ele do foco. Então fica claro para vocês que essa atenção seletiva vai depender de várias demandas, principalmente do quanto ele quer estar atento àquele estímulo. Uma segunda classificação importante sobre os níveis de atenção seria a atenção sustentada. O que seria isso? Seria aquela atenção focada a um determinado estímulo, porém pode vir outros estímulos que ela vai conseguir manter 2 ou 3 estímulos aí simultaneamente por um curto período de tempo. Eu vou dar um exemplo prático aí para vocês, que são os palestrantes, né? Os professores, até os cantores, e existem várias outras situações, mas é que eu quero dar exemplos práticos para vocês. O palestrante, ele tem o foco principal, passar o conteúdo dele, aquela proposta dele ao público. Então, o foco dele está neste processo de compartilhar conhecimento, certo? Mas pode haver alguns estímulos, como alteração no áudio, como participação do público, dos participantes em perguntas. Então ele desvia o foco principal, que é a oratória, para poder atender a esses novos estímulos, e ele consegue lidar com isso bem por um curto período de tempo. Mesma coisa nos cantores e várias outras atividades. E temos também a atenção dividida ou alternada, seria aquele processo atencional de multitarefas. Lembrando que nós, seres humanos, nesse processo de atenção, nós temos dificuldades em fazer multitarefas com excelência, com nível de eficiência, tá? Então, assim, por isso que em determinadas tarefas do qual a sua relevância é muito grande, fazer essa abordagem seletiva, ela pode ser primordial aí para tornar o seu processo de trabalho mais eficiente, mais produtivo, ok? Então, essa atenção dividida é onde eu concentro a minha atenção em várias tarefas ao mesmo tempo. E eu vou dar o exemplo de uma atendente, que ela pode fazer recepção do público, das pessoas, ao mesmo tempo ela pode
atender o telefone, fazer um apontamento no computador ou manual. Agora, com questão da pandemia, ainda tem aquela questão da aferição da temperatura, por exemplo, o estímulo da higienização das mãos, ou seja, essas tarefas realizadas ao mesmo tempo fazem com que o estímulo da atenção seja dividida. Então, tarefas com menor capacidade, complexidade, né, com maior exigência de tomada de decisão, de responsabilidade, às vezes ela pode ser desempenhada aí sem maiores danos, mas é claro que toda atividade existem as suas particularidades, dependendo da empresa, da organização, do próprio indivíduo também, porque existem vários processos intrínsecos e extrínsecos que podem alterar esse processo atencional. E quais os processos que prejudicam esse processo de atenção que pode atrapalhar o fluxo de trabalho da tua empresa, dos seus trabalhadores, tá? E também a você, indivíduo, trabalhador que me assiste e que de repente tem uma percepção de que vários fatores podem contribuir na sua desatenção. São eles: locais, ambientes desorganizados. Então, quanto você precisa de uma ferramenta, você precisa de um recurso para desempenhar a sua atividade, o seu papel, e você está num ambiente desorganizado, você não sabe onde você guardou, você perde tempo, você pode sofrer aí de um estímulo de estresse, então, e tira você do foco. Então, a desorganização do seu posto de trabalho, do seu ambiente, vai favorecer para esse processo prejudicado da atenção. Outro fator importante, a falta de priorização das tarefas. Então, é muito importante que você entenda quais são os processos e as suas prioridades e que você descreva todas as tarefas que você faz. Mais pra frente eu vou falar algumas dicas, né, de melhoria desse processo de atenção. Então, assim, a falta de prioridade, você chega no trabalho e não sabe nem por onde você começa por tanta demanda de trabalho. Ou então, a falta desse entendimento faz você ter falta de atenção sem ao menos perceber de fato, gerando um risco aí de acidente, de incidente aí no seu trabalho. Os fatores ambientais contribuem muito para essa falta de atenção no trabalho. E por isso que a ergonomia ela é tão complexa, porque ela avalia os aspectos físicos, cognitivos e organizacionais ao nível de conforto e desconforto, porque para nós não é interessante tratarmos um diagnóstico, tratarmos de uma doença. Nós precisamos avaliar essas condições que predispõem a uma doença, tá? Para evitar que esse dano aconteça. E sim, contribuir para um trabalho seguro, saudável, eficiente, produtivo, tá certo? Então, quais as condições ambientais? Por exemplo, o ruído. Se eu estou num processo de atenção seletiva, que é aquela atenção, foco principal, estou em uma atividade complexa, a interferência de ruído, de máquinas, equipamentos, pessoas, telefone, impressora, emitindo um som aí desconfortável, isso pode atrapalhar a sua atenção. Os fatores de iluminação, a baixa iluminação, onde você força muito a vista, pode dar dor de cabeça, pode deixar você desanimado, desestimulado, com sonolência, isso vai prejudicar a tua atenção. A iluminação muito forte pode causar irritabilidade, condições, fatores como estresse também, né? Uma questão de oscilação de humor, ambientes muito iluminados, então a ponderação, o equilíbrio é sempre importante. Por isso que a ergonomia se torna tão relevante aí no cenário e contexto do trabalho. A presença do calor, então o calor ele causa desconforto, ele pode gerar desatenção, então alterações de temperatura pode gerar cansaço, fadiga, e esses fatores interferem sim na condição de atenção. As distrações, então se você possui no seu trabalho celular e a todo momento você
acessa ao celular, porque acaba sendo um vício, e muitas vezes hoje, até mesmo as pessoas que não eram muito ligadas ao uso do smartphone, hoje com a tecnologia, esse avanço da inteligência artificial, exige muito do uso do celular em muitas organizações, então mesmo que você não queira usar o celular, constantemente você precisa, porque ele foi inserido aí nas suas atividades de trabalho. Então criar protocolos seria interessante para evitar essas questões de distrações, por exemplo, o celular, outros recursos aí que te causam distração, tá certo? A questão de longos períodos na mesma tarefa. Então, se você, imagina você que tá numa atividade complexa e que você tá 3, 4 horas consecutivas executando aquela tarefa, olha o gasto energético, olha o quanto de tensão que o seu corpo vai ter no final do dia. Então, criar estratégias aí para reduzir esses longos períodos na mesma exigência cognitiva, tá? Então, você não consegue. Então, assim, seria interessante a cada 30 minutos dar uma pausa e tomar uma água. Jogo rápido, coisa de 5 minutos, tá certo? E o controle das emoções, isso é muito importante para mantermos o nosso processo atencional bacana. Ansiedade, depressão, vários outros sinais aí, fatores psicossociais que podem interferir nessa relação de eficiência no trabalho em termos de exigência de atenção. Existem também os comportamentos que prejudicam o processo de atenção. Por exemplo, aquele comportamento onde você gosta de gerar conflitos, aquele comportamento de impulsividade, de alteração de humor, de falta de controle, né, de suas emoções, a ponto de ter ações físicas ali, de não querer ajudar no trabalho em equipe. Então, determinados tipos de ato irresponsável. E eu vou dar um ênfase na questão do comportamento, que é a questão da experiência. Isso não é uma via de regra, mas, por exemplo, quando um trabalhador ele é novo na empresa, ele tem um determinado comportamento que ele segue as regras, né? Que ele entrou na empresa, ele fez a integração, ele tá conhecendo as áreas, as atividades, e para ele tudo é muito novo. Então, provavelmente, o processo de atenção dele vai ser muito maior, a exigência, porque é algo novo, ele está conhecendo aquele cenário, diferente de um trabalhador experiente. E o que eu quero dizer com isso? Que pode acontecer, e isso existem vários outros sinais que a gente precisa observar e levar em consideração, de que aquele trabalhador experiente, ele está tão confortável naquele ambiente de trabalho, ele sabe todos os estímulos necessários para executar a tarefa, que ele pode negligenciar algumas ações aí. E isso contribui para situações de atos inseguros, de falhas humanas, de erros, tá? Então o experiente também pode sofrer de falta de atenção por conta dessa zona de conforto que ele está. Então tem que ficar de olho. E os processos fisiológicos, por exemplo, uso de álcool, drogas, medicamentos. Então existem medicamentos que podem alterar esse processo de atenção. Então por isso que as organizações mantêm aquele processo de acompanhamento de saúde ocupacional. Então quando você entra em uma organização, você faz os exames de saúde, tem o acompanhamento do médico no trabalho, e ele precisa saber como é o seu estilo de vida, quais são os seus hábitos, se você tem uma doença, uma predisposição, se você faz algum acompanhamento médico, isso para fazer parte de um plano de prevenção para não expor você a riscos aí em tarefas onde possa contribuir para uma ação prejudicada aí, um risco de acidente e falhas no processo do trabalho. Então, assim, fatores como
falta de sono, má alimentação. Gente, em todos os meus vídeos vocês vão ver abordagens falando sobre fatores que prejudicam. Então, é a relevância de hábitos saudáveis, de uma alimentação saudável, de um sono restaurador, de uma qualidade de vida. Nós temos sim que buscar qualidade de vida, não só no trabalho, né? Que nós somos profissionais focados em falar sobre qualidade de vida no trabalho, mas a qualidade de vida ela tem que partir de nós mesmos, dos nossos comportamentos quanto indivíduos, tá certo? E os fatores que melhoram esse processo de atenção, basicamente é o contrário de tudo que eu falei. Então a responsabilidade ela é da organização, sim, em manter boas práticas em saúde e segurança do trabalho. E o valor humano também é um dos pontos muito importantes nesse processo, nessa integração entre técnica, recursos, né? E tudo mais. Mas é importante também que você, trabalhador, faça a sua parte. É o que eu sempre falo também nas questões de autocuidado, tá? Então, fatores que contribuem a um processo atencional positivo, satisfatório, é a questão de ambientes organizados, manter a organização. Por exemplo, você trabalha num posto de trabalho onde ele é compartilhado, talvez de forma amigável, fazer um acordo entre os outros colegas de equipe para que vocês consigam manter aquele ambiente mais organizado possível. Se você pode demarcar quais as ferramentas que você usa, porque às vezes são ferramentas distintas e aí você pode sinalizar e pode ter autonomia de guardar e preservar esses recursos de forma que você possa usufruir deles com maior benefício e assertividade. Então, a questão de, fora que ambientes organizados, ele vai otimizar o seu tempo, ele vai controlar aquelas situações momentâneas aí que causam um estresse, sobrecarga. O planejamento de tarefas. Então, por exemplo, se você, indivíduo, trabalhador que me assiste, tem a compreensão de todas as tarefas que você faz e que você tem autonomia para determinar em que momento que você vai executá-las, seria interessante criar protocolos aí de divisão de tarefas. Por exemplo, se você tem um ciclo circadiano, por exemplo, você é do dia, você acorda bem porque você tem uma noite restauradora de sono e nas primeiras horas do seu dia você sente que você é muito mais produtivo. Então, de você planejar essas tarefas para que você faça nesses primeiros horários de jornada, porque você está mais atento, mais produtivo, tá certo? É uma das estratégias interessantes, mas sempre descrever e priorizar quais as tarefas mais relevantes do dia, da semana e do mês, tá certo? Os ajustes das variáveis ambientais. Então, é claro que tem a contribuição da organização em estar executando medidas preventivas, corretivas, né, para reduzir a questão de calor, temperatura, frio também, né, uma condição desagradável, questão de iluminação, ruído. E se você trabalha em home office, por exemplo, que você tem a sua autonomia de fazer os ajustes, será que você está num ambiente onde circula pessoas? Será que você consegue ir para outro ambiente? Eu não consigo. Use um fone de ouvido nessas exigências de tarefas mais que exigem maior atenção seletiva, maior concentração, tá? Faça alguma medida que ajude você nesse processo de reduzir a exigência, tá certo? A eliminação de distração, como eu disse, o uso do smartphone é uma das distrações, mas você sabe da sua vida, você sabe o que mais vai te distrair no ambiente de trabalho, né, que prejudica. Então, assim, a procrastinação. Então, tenha novos desafios, trace novos desafios ali. Se a organização não permite isso, faça desafios com você mesmo. Novos hábitos mais saudáveis, né? Essa busca constante de novos desafios é que vai fazendo a gente sair fora daquela zona de conforto que nos atrapalha, tá?
as questões da inserção de pausas, então em atividades onde eu fico muito tempo na mesma tarefa, eu gasto muita energia, eu vou ficar com a sensação de cansaço, vou ficar tensionado, vou sentir a minha região de ombro, braços, costas bem tensos. Então são sinais que o corpo fala de que você precisa fazer alternâncias de posição, micropausas aí, e essa divisão das tarefas de maior prioridade com as de menos prioridade. E o controle das emoções, que isso é muito pessoal, né? Nós precisamos sim praticar o autocuidado, perceber o que o corpo está te avisando, né? O corpo fala, então é importante que a gente tenha o controle das nossas emoções. Se a gente tem dificuldade dessa percepção, busque ajuda, busque auxílio. Tem organizações que têm esse valor humano bem estabelecido e que você pode ter esses recursos lá, mas quando isso não acontece, você precisa automaticamente perceber o seu corpo, ver o que está prejudicando o seu rendimento e procurar aí as ajudas necessárias para você ter uma melhor compreensão e melhor execução desses processos aí que vão te ajudar a um controle emocional. Isso vai surtir efeito na sua vida pessoal, na sua vida social e também no trabalho. Então, os desvios de comportamentos. Então, assim, buscar ter comportamentos assertivos. Se você não assistiu o meu último vídeo, onde eu falei sobre a indústria 4.0 e a relação do fator humano, lá eu falo sobre algumas competências que serão exigidas aí nesse processo de indústria 4.0. E lá, dentro dessas competências, é tudo que o que tem nesse processo de atenção que nos faz bem no ambiente de trabalho. Por exemplo, flexibilidade. Então, ter um comportamento de ser flexível, de ter baixa resistência no trabalho, evitar conflitos, o autogerenciamento de tempo. É claro que existem atividades em que há uma maior autonomia, outros não, mas participar desse processo. Ser um facilitador de trabalho. Eu também já gravei vídeo falando sobre isso. É você estar mesmo comprometido no cenário de trabalho. Ah, mas eu não estou comprometido. Busque o porquê. Ah, porque eu estou enfrentando um processo de depressão, né? Nós sabemos que a depressão, ela tem uma sensação de que nada mais importa para ela, nem mesmo o que ela sente importa. Então é difícil esse indivíduo no processo de depressão querer se ajudar, muito menos ajudar o próximo. Então precisa sim de ajuda, de apoio de profissionais especializados, do médico, do terapeuta, né, do acolhimento da família, do valor da organização mais humanizada. Todos esses processos vão contribuir para que esse cenário não seja refletido aí no contexto do trabalho. O trabalho de equipe também, o estímulo das organizações para criar normas e procedimentos, treinamentos, capacitações para que novos profissionais com mais habilidades, né? Hoje em dia não é importante a habilidade técnica, sim, a experiência, mas esse valor humano cada dia será mais importante nas organizações. E os hábitos saudáveis, como eu falei anteriormente, uma alimentação saudável, a priorização do sono restaurador. Nós sabemos que trabalho em turnos e o turno noturno tem os impactos aí nas questões fisiológicas do corpo. Então, são pequenos ajustes que nós vamos poder fazendo aos poucos, que vai sim melhorar nos processos de atenção. Você conhecer o teu corpo, a respiração é um dos recursos, o controle da respiração. Então, se você está num dia estressante, de repente você faz uma pausa, enche o peito de ar, solta devagar, faz a inspiração e a expiração, sente a velocidade dela, como que tá. Então, fazer esses hábitos também vai incluir a socialização, se você gosta, do quanto é importante, e o seu momento de lazer.
Uma vez eu descrevi todas as tarefas que eu preciso realizar, seja no trabalho ou em casa, e eu percebi que uns meses atrás, que eu tinha tanta tarefa que eu não gostava de fazer, mas que eu era obrigada, e que momento de lazer, de momentos de satisfação, eu quase não tinha. Isso me deixou muito abalada. Falei, algo está errado. E aos poucos, pequenos hábitos, eu fui mudando isso. Por que eu estou falando? É importante você ter o seu momento de lazer, né, planejado, frente às outras tarefas. Ah, mas eu não tenho tempo. Você vai criar o tempo. Porque a prioridade é sua. Você determina as prioridades da sua casa, da sua rotina, fora ou dentro do trabalho, tá? Muitas coisas você tem autonomia. Autonomia sobre a sua vida, por exemplo. Então você determinar, não, eu gosto. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de dançar, eu gosto de ouvir música. Então eu vou separar essa rotina, nem se for meia hora ou 10 minutos, não importa. Por quê? Quando nós estamos fazendo atividades que nós gostamos de fazer, uma sensação de bem-estar, de satisfação, isso cria estímulos endógenos no nosso corpo através dos neurotransmissores que também contribuem ao processo de atenção, como a dopamina, a serotonina, que também é estimulado aí na prática da atividade física constante. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre atenção e com a maior prioridade do mundo, que vocês se cuidem e que vocês deem atenção ao que o seu corpo quer dizer e procure sim, tenha um esforço para compreender o quanto você pode fazer diferença na sua vida e que de fato isso vai contribuir a todos os outros cenários, seja emocional, espiritual, seja no trabalho, social e tudo mais. Até o próximo vídeo, gente. Obrigada!